E aí, galera, muito bom dia. Mais um NicoCast, hoje com um convidado ilustríssimo, meu amigo Gilcler Regina, né? E estou muito feliz, viu, Gilcler, por você estar aqui e por ter, como é que fala, né? Ter respondido ao convite. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi você, Gilcler, foi ali no Colégio Marista. Você fez uma das primeiras palestras utilizando os recursos de vídeos da internet. Eu dei muita risada, né? E foi muito legal que no final todo mundo aplaudiu você de pé. Então ali eu vi que você ia fazer um grande trabalho, sabe? Então é um prazer realmente, é uma honra poder tê-lo aqui no nosso podcast. E a gente vai poder falar um pouquinho aqui da sua vida, mas eu queria que você falasse, não é nada como palestrante falar um pouquinho do que você faz. Diga aí, Gilper. Muito bom. Prazer muito grande aí estar conversando contigo, Nicola, e a todos os que acompanham aí o NicoCast aí, que realmente faz uma diferença. Também é uma honra ser seu amigo. Quem que é o Gilcler? O Gilcler, que tem um sobrenome de Regina, que todo mundo pensa que é uma loira, uma morena bonita. Então, tem tanta história que você nem imagina, né? Eu chego em hotel, eles sempre Sei. perguntam: seu Gilcler, dona Regina veio junto? Eu falo: veio, é 2 em 1. Você paga um pelo preço de dois, né? Isso. É, Então tem muita história, muita história. legal. Mas eu tenho toda uma história assim de infância pobre. Aham. Até um dos capítulos do novo livro eu trato dessa questão, até a gente brinca, Ah, faz um trocadilho, a gente fala do lixão para o milhão, do lixão para o milhão. mas Boa. porque... e é exatamente isso que acontecia, vamos dizer assim, eu sou filho de pai, não vou falar que era rico, mas Uhum. era até uma vida razoável, Aham. e perdeu tudo que tinha, a palavra valia pela ponta do fio do bigode, mas quem nasceu num berço razoável foi para um berço muito difícil. E aí eu tive que encarar emocionalmente, inclusive, aquela situação. Eu sou o segundo filho de 4 e fiz o papel de mais velho, porque o mais velho foi para o internato. Aham. E aí você imagina eu ter que ajudar no orçamento doméstico, já meninão, indo para a rua catar papel, caco de vidro, osso, Meu Deus. revirar lixão, aprendi o ofício de sapateiro. Ah, E aí fui construindo toda uma história, mas sempre com um sonho, é o que eu sempre coloco. Se você não pode tirar isso de uma criança, você não pode tirar isso de um ser humano. eu acredito, Gilper. Eu acho que são os insatisfeitos que constroem essa humanidade. E eu me sinto assim profundamente insatisfeito, Nicola, porque até o meu livro, a gente depois até pode falar dele. Eu quero falar um pouco desse livro aí que me chamou muita atenção, né? É, Como eu sou coach, eu me interesso muito aí pela inteligência emocional, né? E aí, quando eu vi o livro, você falou assim, Nicola, olha que eu acabei saindo quentinho. Aliás, né, Gilcler, fala aí um pouquinho, né? Você não é escritor de um livro, né? Você é escritor de vários livros, né? sim, sim, são 3 milhões de livros vendidos já. Uau! Então, Eu vou chegar inclusive, lá. até... Você sabe que eu tenho, desculpa, você sabe que eu tenho meu projeto, né? Quando alguma coisa quer que saia, você tem que tornar pública, né? Então, tornando Sim. pública aqui que 2021 eu vou começar a escrever meu livro. Eu já escrevi o primeiro capítulo, né? Já tem o título dele, Até Quando Lentilhas, e aí nada melhor que um mentor, né? Uma pessoa que já vendeu 3 milhões de livros. Eu tô com a pessoa certa. Ah, eu continuo na pista aí, né? Na verdade, eu me Ah, lembro, estou me lembrando agora, eu ia fazer uma palestra para 6 mil pessoas sei. no Chevrolet Hall, em Belo Horizonte. Uhum. Aí um menino nervoso, porque o trânsito estava
complicado, e eu devia estar mais nervoso, porque é eu que ia fazer a palestra, era eu que eles estavam me aguardando. E aí, de repente, eu virei para o motorista, o rapaz lá, o menino, eu falei assim, ô menino, você sabe como é que eu cheguei no meu primeiro milhão? O olho dele saiu para fora. Ele ficou me olhando, eu falei assim, falando para todo mundo que eu tinha 1 milhão. Daí que eu me lembrei disso que você falou. Aí o que acontece? Tornar público. Mas só que daí, o que acontecia? Eu falei para ele, eu comecei a me olhar no espelho. Sei. E eu falei assim, ô Gilcler, você vai continuar mentindo até quando? Né? É isso aí. Você precisa buscar esse 1 milhão, cara. Então, é do sonho para a ação, porque só sonho sem ação não existe. Exatamente. Aí você tocou num ponto muito interessante, Gilcler, que eu tenho aprendido, né? Salomão diz que foi um dos homens mais sábios que existiu na face da terra, e segundo a Bíblia, não existirá outro tão sábio quanto ele. E o que eu tenho aprendido? Quando você tem muito conhecimento, né? O que o conhecimento faz? Se você estiver preso em qualquer situação, o conhecimento ele só vai abrir o cadeado da cela, entendeu? Mas a sabedoria é a atitude de você abrir a porta. E se você tem muito conhecimento e não coloca ele em prática, o que vai acontecer? Você não vai dar conta de abrir a porta da cela, entendeu? Então, é importante você absorver o conhecimento, mas logo em seguida o que eu vou fazer com isso? E colocá-lo em prática. E eu acredito que isso vai começar a gente chegar aí no nosso 1 milhão, né? Mas é isso aí mesmo, porque quando você sai do campo somente do desejo, do sonho, e colocar em prática é diferente. O próprio Salomão teve a oportunidade de pedir o que queria. Ele podia pedir riqueza, e ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E ele ganhou não somente a sabedoria, como pela sabedoria ele ganhou toda a riqueza do mundo. Foi o homem mais rico do mundo. Você sabe que uma das minhas orações desde criança, né, eu tenho pedido a Deus sabedoria, né? E a palavra de Deus fala assim: vende tudo que você tem e adquire sabedoria, né? Porque ela vai colocar você no lugar de honra. Então eu tenho me empenhado, né, e despendido a maior parte do meu tempo a adquirir a sabedoria, né, o conhecimento. Então buscar o conhecimento. E já falando desse conhecimento, eu gostaria que você falasse um pouco como que surgiu a inspiração aí de você escrever esse livro, né? Você é escritor de vários livros, mas esse em especial, né, o Inteligência Emocional. Como que surgiu aí a história desse livro? Como é que ele surgiu na mente aí, né? Porque primeiro para existir tem que existir na nossa mente, né? Para depois a gente materializar isso. Como é que foi isso, Gilcler? Olha, Nicola, eu na prática, cada vez que você escreve um livro, você já está pensando no outro. Sério? Eu preciso urgentemente começar o meu. Então, tipo assim, uma caminhada de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo. Vê se dá os primeiros passos aí já, né? Na prática, o que foi que aconteceu? Eu venho escrevendo livros, já tem desde 96, quando eu lancei No Topo do Mundo, incrivelmente um livro que ainda hoje está no top 10 do Google Play. Que legal! E aí, na verdade... Agora eu vou poder falar que eu sou amigo do escritor. Né? Imagina, estamos aí, estamos juntos. E aí, o que eu falo? Os meus filhos são os editores. Sei. Você sabe que eu era da Editora Gente. Ah, é? E aí, um dia, eu saí da Editora Gente para criar o meu próprio selo e começar a fazer meus livros. Aí, meu filho começou a trabalhar nesse projeto. Ficou aí anos trabalhando, uns 6 ou 7 anos. Um deles. E o outro foi para outros mercados. Quando eles se uniram, nasceu a Editora Viseu, que foi a editora que trabalha comigo hoje, que eu trabalho com eles. Legal. E esse livro, em especial, na verdade, esse livro ele era para ter um outro tema. Olha. E aí eu me recordo do meu amigo César Romão. O
César Romão, ele tem um livro que ficou por muito tempo, acho que uns 2 anos, na lista dos mais vendidos de Veja. Olha. E ele fala assim, ele falava assim para mim, Gilcler, eu era o único autor com 3.500 livros que eu ficava olhando para os livros todo dia lá no meu escritório. Não vendi nenhum. Meu Deus. Aí ele falou assim, eu mudei a capa e o título do livro e eu vendi 600 mil livros. Uau! Olha, como Exatamente. O título é importante, hein, Gilcler? O nome do livro, nesse caso, é A Semente de Deus. Esse livro dele. Já vou colocar aqui na lista dos livros que eu preciso ler esse ano. Isso. Então, o meu livro, ele iria se chamar Tempo de Oportunidades. Sim. Mas o meu filho me chamou e falou assim, pai, o seu livro é de inteligência emocional. Uau! Porque você sempre é reconhecido nas palestras, tanto pela motivação, o pessoal ri bastante, mas o que grava é a emoção. Uhum. E aí, quando você começa a pegar todos os caminhos do seu livro, é um livro prático de inteligência emocional. Ele não é um Daniel Goleman, que trabalha aquele contexto da inteligência emocional, da né? inteligência como psicólogo, mas eu estou mais como uma inteligência emocional, como um filósofo urbano aí que... Ô, Gilcler, você se considera um mentor? Como que é isso? Né? Porque, assim, o seu livro tinha um título e agora virou para inteligência emocional, e eu estou olhando aqui, né, o sumário, né, O Futuro Já Chegou, do Lixão ao Milhão, criar defensores de sua marca e do seu negócio, inovação sem educação é zero, varejo 4.0, sorte em vendas, 10 erros que seguram o seu amanhã de sucesso, ampulheta do tempo, o novo marketing e do motor a vapor à era digital. Brinquei com você ontem, né? Ontem eu tive prazer, gente, de tomar um café com o Gilcler Regina, com o meu pastor Aristeu, e no final da conversa ali, um papo muito bacana, né? Eu virei para ele e falei, Gilcler, o mundo mudou e foi bem na nossa vez. E aí você fez essa mudança estratégica para a inteligência emocional. Como você vê isso, Gilcler? Você se enxerga, então, assim, porque eu vejo assim que é uma mentoria, né? A gente tem que olhar para as pessoas que já têm uma experiência de vida maior, né? Sim. Eu sou mentor. Na verdade, eu sou um mentor. Se for assim, se considerar. Eu não fico assim, eu até não fico me declarando como mentor, mas a gente acaba sendo muito procurado e acaba sendo um grande conselheiro. Você veja bem, eu sou conselheiro de alguns bilionários do Brasil. Uau! Eu sou conselheiro do Grupo Mateus, que é um grupo, ele saiu agora na Forbes, como o nono homem mais rico do Brasil. Não esquecer que eu comecei com ele em 1999 com 2 mercadinhos. Lá é uma caminhada aí, né? De Terra do Maranhão. É uma caminhada. Né? Por exemplo, ontem à noite quem me ligou foi o Mário Gazin, inclusive me comprando os meus livros. Que legal. É outro bilionário que me conhece há mais de 30 anos e eu trabalho com ele também todo esse tempo. Que bacana. Tem o pessoal do Arcon, de Uberlândia, tem o Newton Bonin, da Beauty Color, e eu tenho tantos outros. E o que acontece? Mesmo essa passagem o conteúdo era de inteligência emocional. Tudo que eu estou falando envolve o emocional. Você tirou da prática, né, Gilcler? Tirou da teoria e colocou na prática, né, a vivência da inteligência emocional. É bem diferente, né? Exatamente, porque se você pegar lá, por exemplo, o Daniel Goleman, que trabalhou muito brilhantemente o contexto da inteligência emocional. Década de 80 ele fala assim, ali, né? Década de 80, mas veja como que continua atual. Ele falava assim, que 11% das pessoas eles são engajados de corpo e alma naquilo que eles fazem. Sim. 19%, ele fala assim, são pessoas engajadas, seguidores dessa liderança desses 11%. Então, coloque assim, eu fico interpretando, 11% são os grandes líderes
engajados de corpo e alma, é a espinha central, dorsal daquilo que eles fazem no negócio, numa empresa. Uhum. 19% são pessoas que também se engajaram como seguidores. Aí o Daniel Goleman ele falou assim, 50% é turista passeando na Terra. Está aqui e não sabe nem o que está fazendo. E ele ainda conclui dizendo que 20% é terrorista. Você veja só. Ele fala assim, detonam a Terra e as pessoas. Né? Exatamente. Né? São Então, os tóxicos, né? Isso, são os tóxicos da vida. Então, o que eu cheguei à conclusão? Dentro da prática da inteligência emocional, 11% são pessoas brilhantes, são funcionários, são clientes, são pessoas brilhantes. 19% são pessoas extraordinárias, porque são pessoas que compraram a ideia dos brilhantes. Sobrou quanto? 70%. Então, a conclusão que eu cheguei, 70% precisa ser empurrado. E esse é o maior desafio, né, para a gente. Eu gosto muito, né, eu mesclo muito o meu conhecimento com o conhecimento bíblico, que eu acredito que é um dos conhecimentos mais nobres, né, que a gente pode ter aqui na face da Terra. Não que os outros conhecimentos não sejam bons, mas eu aprecio muito. E como é importante nós termos essa questão da inteligência, colocar na prática, porque é aquilo, né? Entre saber o que eu tenho que fazer e fazer o que eu tenho que fazer são coisas distintas. A inteligência emocional me diz que 20%, Gilcler, do que eu preciso é cognitivo, o saber é cognitivo. Então, 20% é inteligência cognitiva, mas 80% é inteligência emocional. Então, se eu não tenho controle da minha inteligência emocional, e aí você tem que buscar recursos, saber se conhecer, ou seja, como eu funciono, por que eu grito, por que eu fico bravo. Não é você ficar brigando com a sua raiva, com o seu ódio, é poder entender por que isso acontece comigo. Por que quando a minha esposa fala de um jeito, eu fico emburradinho, eu fico brabinho, ao invés de você fazer pergunta para você, né? Por que eu fico assim? O que está acontecendo? Então, eu acredito que assim, o seu livro é mais um dos livros que vem aí, né, para você que está crescendo na inteligência emocional, mais um livro para você ter experiências. E aí o legal é que esse livro, galera, vocês que estão ouvindo aí o nosso podcast, você poder, na prática, né, porque isso aqui, Gilcler, é coisas que você viveu, né? Sim, com certeza. Na verdade, é bem isso aí mesmo, porque você imagine, por exemplo, o cara estudou para médico, certo? Fez medicina, ok, ou ele fez direito, ele se formou, ele é um advogado, se formou em engenharia, e todo esse contexto universitário que ele teve, acadêmico, até ele pegar o diploma dele, e mesmo quando ele faz lá um doutorado, um pós-doutorado, é 20%. Pois é. Você imagina que o restante de todo o contexto da vida, 80%, é classe social, é convivência com a sociedade, é inteligência emocional pura e dita e simples. Exatamente. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Hoje tem gente vencendo nas piores cidades do mundo. E aí? E tem gente fracassando nas melhores. Onde é que está o contexto? O contexto é o seguinte, existem chances. Então, existem chances. O que é que você está fazendo com as suas chances? Porque quando a gente coloca esse lado da inteligência emocional na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, a gente vai percebendo. O cérebro ele é um aparelho biocomputacional, né? E é cérebro e coração. É cérebro e coração. Por que quando você fica com medo ou fica numa situação de risco, por que o teu coração dispara? Então, você pensa com o coração também? Isso é o contexto da inteligência emocional, não tenha dúvida. E aí, a gente acaba tendo que esquecer essa história. Às vezes eu vejo assim, pessoas ansiosas, né?
Na verdade, é o seguinte, a depressão é excesso de passado. O estresse, ele é excesso de presente, e a ansiedade é excesso de futuro. Exatamente. Então, as pessoas ficam ali, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer... Esqueça esse negócio de ser o melhor do mundo. Seja o seu melhor. Se o seu melhor é descobrir ser o melhor escritor do mundo, vá ser o melhor escritor do mundo, mas dentro daquele contexto, daquele momento. Eu vejo, por exemplo, veio uma pandemia. Eu faço palestras, então eu tive 48 cancelamentos. Nossa! Então, aí você fica assim com o seu moral lá embaixo. Você chega no escritório, olha para a biblioteca, você olha para a parede, faz um cafezinho magro e fala, e agora, meu Deus? E agora, José? Né? E agora, José, o que eu faço? Bom, aí eu falei, puxa vida. E aí tem mais. Aí começou 48 cancelados e aquelas futuras que iriam fechar, o pessoal já veio ligando, olha, não vamos fechar mais, não vai dar e tal. Eu perdi 100 trabalhos. Muito bem. O que eu vou fazer? Peguei os livros e coloquei tudo de graça, gratuito no Google Play. Eu tenho todos eles digitais também. Que legal. São 11 títulos, agora o 12º. Bacana. E aí eu coloquei tudo gratuito. Quando deu uma semana, me veio a informação da editora, olha, tá dando download para caramba. Aí eu falei, o quê? Então, vamos fazer um stop aqui. 99 centavos, 1,99, 2,99, 15, 23. Nicola, 85 mil downloads. Cara, que coisa linda. Em 45 dias. Não, e aí eu vou pegar uma frase sua que eu vi lá no Instagram, que você coloca assim, onde estão as oportunidades? Elas estão no mesmo lugar onde estão as reclamações. Isso. Então, meu amigo, foi isso. Você poderia ficar ali prostrado e reclamando, ó vida, ó azar, como dizia Lip Hard, né? Lip Hard. O Leãozinho e a Nazinha, né? Oh, então, meu Deus! Ó vida, ó azar, né? Ou, pera lá, né? E esse é o legal de você ter uma mente emocional madura, né? Eu costumo dizer que com a idade só vem o quê? A velhice, né? A maturidade vem com as responsabilidades que você assume. Então, você olhou aquela situação e falou, cara, o que eu posso fazer? Né? Então, você teve uma atitude. Isso é sabedoria. Né? Ou seja, você colocou os downloads. Né? Existem velhos jovens e existem jovens velhos. Né? Então, assim, eu me considero um madurão jovem, né? Porque eu já sou 60, mas, vamos falar assim, essas coisas eu apanho. Eu aprendi a apanhar desde cedo. Desde cedo. Primeiro dia de universidade, 180 caras, tudo careca. Meu Deus. E aí o professor, com aquele vozeirão, ele fala assim, Gilcler Regina. E aí eu, presente. E ele baixa o óculos e fala assim, parece que ouviu uma voz de homem no recinto. E todo mundo tirava, aquela galera. Bom, moral da história. Em vez de eu ir para debaixo do tapete, eu virei orador de turma, eu virei chefe do diretório acadêmico. Quer dizer, eu levantei o dedo e falei, estou aqui. Sabe por quê? Porque na vida aprende mais quem faz pergunta do que fornece resposta. Fantástico, Gilcler. Fantástico isso aí. Então, a verdade é que você, quando você levanta o dedo para responder, você já sabe, você não está agregando nada. Mas quem levantou e disse, eu não sei, ele teve a oportunidade do aprendizado. Então, eu acho assim, eu continuo na pista, eu tenho 30 anos de palestras. Fantástico. Eu admiro muito o seu trabalho, viu, Gilcler? Muito mesmo. Obrigado. Eu tenho uma carreira assim, são 5.200 palestras realizadas. Continuo achando que eu não sou, nunca me achei o chamado bicho da goiaba. Mas é por isso que você é um sucesso, Gilcler. Eu acredito que esse é o segredo. De todos os homens que eu tenho conhecido, homens de sucesso, que são prósperos e tudo mais,
esse a inteligência emocional mais importante de um ser humano de sucesso, a humildade, né? Entender que nós somos pó, né? Poeira cósmica e que daqui a pouco nós vamos, né? Mas aí é aquilo, você não pode só simplesmente passar por essa vida, tem algo maior. E aí você precisa transcender o quê? A sua mente, né? Não dá para nós usarmos a nossa inteligência para comprar carro, para pagar boleto, para criar um prédio. Não é que essas coisas não sejam necessárias, mas assim, a gente precisa transcender, ir além, né? Ou seja, conectar com o nobre, com o que é virtuoso, para a gente poder ajudar a nossa sociedade a ser um lugar bacana de se viver, né? Eu gosto muito da oração de Jesus, quando ele fala assim, venha o teu reino, ou seja, é para a gente estabelecer o reino dele aqui, para ter você poder sair, né? A gente que mora aqui em Maringá, né, Gilcler? Nós temos 2 bosques, né? 2 parques com muita árvore aqui. Quer dizer, você poder sair no bosque com tranquilidade, fazer sua caminhada. Então, é para isso que você tem que transcender sua mente, é para isso que você precisa ser uma pessoa melhor, né? E seja feita a tua vontade, lá em cima como aqui. Exatamente. Né? Então, às vezes, tem gente que gosta de fazer um terror na vida, levanta reclamando. É o que eu sempre falo, cola uma etiqueta na testa chamada depressão, só vai conseguir depressão. Né? Exatamente. Então, eu acho assim, você, como o próprio Salomão diz lá no livro de Provérbios, acho que, se não me engano, 5:7, do jeito que você pensa, você é. Exatamente. Então, eu também gosto muito da palavra, até por ser cristão e por ter Amém. a né? Amém, por ter a fé, né? É. E eu acho que o justo viverá pela fé mesmo. Então, só que nós temos que praticar isso daí. Exatamente. Essa é a E sabedoria. praticar é essa transcendência, É. né? Praticar é realmente colocar na conversa social. Você veja bem, um dia eu estava indo fazer uma palestra no resort ali de Londrina, Sei. de Cornélio, Eu que é conheço ali. o Água Ativa ali. Água E eu Ativa. estava circundando Londrina, e aí na minha frente um caminhão, semáforo passado. Passou parado. Quando eu conto essa história lá, eu falo assim, aqui é sinaleira, é farol, Tem muito isso, né? Eu já vou brincando, né? Bom, o sinal fechado, um cidadão, um sujeitinho judiado pela vida, pedindo ajuda para o cara do caminhão. O cara do caminhão desceu um pacote daqueles tipo padaria, com alguma coisa dentro. Esse cara ficou tão feliz, mas ele ficou tão feliz que ele queria agradecer o cara do caminhão. Mas como era muito alto, você acredita? Ele beijou a lataria do caminhão. Poxa. E ele levantou os braços para os céus, como quem diz assim, Senhor Jesus, muito obrigado por ter me proporcionado isso. Faltava dentes na boca dele. Poxa. Aí eu falo para você, eu cheguei lá no hotel, fiz o check-in, fui para o apartamento, sentei na minha cama. Eu tenho o costume sempre de, quando penso, eu raciocino, já vou digitar, eu vou escrever. Peguei um papel e escrevi uma frase para o meu coração, que continuo acompanhando e até na minha literatura. Essa frase diz o seguinte: aquilo que você tanto reclama é a prece de alguém. Uau. Alguém está orando para ter aquilo que você tem e que você tem e tanto reclama. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa que me chama atenção, uma pessoa da vida, desassistida pelo mundo, sorrindo para Jesus, sorrindo para Deus, né? E aí você começa a chegar à seguinte conclusão, e isso também é inteligência emocional. Você começa a perceber que um sorriso é a coisa mais linda do mundo, seja num bebezinho de 2 dias ou numa pessoa de 97 que está indo embora e que não tem dentes na boca. Porque o sorriso é o melhor cartão de visitas. Mais importante do que o tamanho das roupas que você usa é o tamanho do sorriso que veste o seu rosto e a sua alma. E isso está dentro do coração.
E isso faz diferença na vida do ser humano. E faz diferença. Eu costumo brincar que gente feliz não dá trabalho, né? Amei, Gilcler, essa frase, né? Aquilo que você tanto reclama é a oração de alguém. É muito profundo, realmente é isso, né? Eu me lembro quando meu pai faleceu de câncer com 57 anos, e a única coisa que meu pai queria naquele momento era beber água. E a gente não podia dar água porque o câncer dele era de estômago. Então a gente molhava o algodão num copo d'água e espremia na boca dele. Então, às vezes, as pessoas não dão a devida gratidão pelo que tem, né? E reclamam. E aí, agora, a sua frase fecha, né? Porque, de repente, cara, eu só quero tomar um copo d'água. Minha mãe foi enfermeira e ela falava assim que um dia perguntou para a menina qual que era o sonho dela. E ela falou que o sonho dela era beber água, porque ela fazia diálise. Então, que no dia de hoje, né, com esse podcast, você possa aí compreender que você já tem tudo o que você precisa, né? Naquela passagem, né, para a gente ir encerrando aqui, Gilcler, de Jesus, quando ele faz o primeiro milagre dele, de transformar a água em vinho, né? Então, assim, tem pessoas que não têm, só tem água, então Jesus precisa entrar com uma intervenção para fazer virar vinho. Agora, tem pessoas que já estão com uva na mão, e a uva ela só precisa de um processo de fermentação para virar vinho. Isso. Entendeu? Então, você que já tem a uva na mão, deixa eu te falar, você fica pedindo milagre, é vergonhoso você pedir um milagre, é covarde você pedir um milagre, porque, na verdade, você precisa de um processo. Né? É passar pelo processo. Então, assim, para escrever um livro, né? O meu professor de faculdade dizia, Nicola, agora é HBC. Eu falei, como assim, professor, HBC? Hora, bunda, cadeira. Tem que sentar e escrever, meu amigo, senão não sai livro, não é? Quer cuidar da saúde? Tem que ir para o bosque caminhar, né? No nosso caso aqui, né? Quer conhecer, quer melhorar o seu casamento? Poxa, tem que sentar e vai ter que ter aquela conversa desconfortável com a esposa. Então, são situações que, senão sai você do não lugar vai crescer, comum, né? não vai virar vinho. Não vai. Não E vai aí que é milagre. vinho. Aí que fala, Deus, vem aqui fazer um vinho. Não falou, não vou, rapaz. Esquece. Sabe, isso aí me faz lembrar as bodas de Caná, né? Bodas de Caná. E aí... Não, mas não tem ninguém para festa. Vá nas esquinas e busquem as pessoas. Você não imagina quantos eventos eu fiz que não tinha gente e eu saí buscando gente gratuito para vir lá para dar uma aparência de que foi sucesso, de que foi sucesso, de que a coisa tinha acontecido. Tu imagina um cara, um ilustre desconhecido, entrando no mundo das palestras, porque foi o que sobrou, dentro de todo um contexto profissional, que eu tenho toda uma história, mas sobrou aquilo. E aí, você imagina esse cara entrando numa internet de escada, que você fazia exercício na frente, porque aquela faixinha azul ia avançando. E você ficava ali, né? E eu entrava no site das instituições, eu entrei no site da São Paulo Fashion Week, e aí Gilcler Regina, conhece aquele filme Os Filhos de Francisco? Filhos de Francisco. Eu sou o próprio Francisco. Eu chegava lá e falava assim, indico o palestrante Gilcler Regina para o seu evento. Fantástico. E no dia seguinte me liga um tal de Dr. Ayrton, que é meu amigo até hoje, e esse cara me liga e ele fala assim, quanto que é a palestra do Gilcler Regina? Eu falei, pois não, aqui é o Rodrigo, o assessor dele, nome do meu filho. Cara, que lindo isso. E esse cara, aí eu mandei a proposta, aí eu não podia dar um precinho sem vergonha, cobrava lá um valor bem menores, tipo assim, um quinhentão da vida. Aí mandei um valor assim, que a dinheiro de hoje seria 45, 50 mil para fazer uma palestra de 1 hora. E esse cara fechou a palestra comigo. Aliás, eu mandei porque ele não ia fechar mesmo. Falei, já que não vai fechar, eu vou colocar lá em cima. Vou sair na moral. O cara fechou, eu fiz São Paulo Fashion Week, depois eu fiz Couro Moda, e da Couro Moda eu tenho clientes até hoje, inclusive. Que legal. A Dakota, por exemplo, a Azaleia, a Grendene, a Beira Rio, são clientes que já vêm desse período. Então, quer dizer, do sonho
para a ação. Alguma coisa você tem que fazer. Tem que fazer, tem que agir. A festa vai acontecer, não tem convidados, então vá buscá-los nas esquinas. Vai buscar, vai fazer por isso. Saia do lugar comum. Está com um problema de relacionamento, de conflito em casa, a pior besteira ficar postergando, fugindo. Quando você deve para alguém, eu cheguei a dever as calças e tudo mais que existe, e mais um tanto, mas tem uma coisa que eu nunca deixei de fazer: olhar nos olhos da pessoa e dizer, eu vou te pagar. Show. Eu vou te pagar. Agora, quando você pega aquele cara, aquela pessoa que manda dizer que não, vai dizer que não está, ou que está em reunião, ou que quando estava num lado da rua, atravessou a rua e foi para o outro lado, fica se esquivando, isso daí é uma falsa verdade. Isso na verdade, não tem a inteligência emocional, né, para quer reprimir o sentimento. Você não tem que reprimir o seu sentimento. Você tem que enfrentá-los, né? Você vai ter que encarar os seus fantasmas, né? Os seus demônios. Essa é a essência da inteligência emocional. Exatamente. É você ter maturidade para encarar suas dificuldades de frente, né? Coragem é o medo em movimento. Vai ter que encarar, vai ter que encarar. Isso aí. Gilcler, e se eu quiser contratar o Gilcler para as palestras, se eu quiser comprar os seus livros, como é que funciona? Seu Instagram, né? Para a galera que está ouvindo aqui o nosso podcast, poder achar você, encontrar você aí na web. Muito bom. Bom, para começar, o Instagram, você sabe que foi fruto de um erro, né? O Gilcler e as suas histórias, né? Foi criado por um brasileiro e um americano, sim, numa cópia mal feita do Foursquare, chamava-se Burn. E aí um dos aplicativos que eles estavam já fechando, quebrando, que eles viram que o pessoal usava bastante, que era tirar fotos e postar, de comida, de paisagem, de gente, e nasceu ali o Instagram, e em 2012 eles venderam pela bagatela de $1 bilhão e saíram agora, tem 6 meses, porque ainda continuaram na sociedade. Da sociedade. Então, é um baita de um negócio. O Instagram, ele hoje realmente, principalmente essa galera mais nova aí, todo mundo acompanha, né? O Madurão aqui também. Sabe o que é legal, Gilcler? É que a mente e o espírito não envelhece, meu amigo. Então, não, é isso mesmo. Esse é o bom. E aí, no meu Instagram, o Instagram é o meu nome, né? É @GilclerRegina. Quem eventualmente quiser seja a solicitação de um livro, ou da literatura que a gente tem. Eu tenho um pendrive com 118 mensagens, eu tenho DVDs e tudo mais. Tenho o site da editora Viseu. Ok. Os livros, Viseu.com.br. Viseu.com.br, né? SEU. SEU. Viseu. É dos meus filhos. Legal. A editora, o nome em homenagem ao meu falecido sogro, o avô deles, né? Bacana. Então, Viseu. O meu site também, o site ainda existe, existe site, galera. Então, é o meu nome, www.gilclerregina.com.br, contato lá, né? E no direct do Instagram também, porque quando faz pelo direct, eu já direciono para quem vai entregar, para quem vai... O link de pagamento, do jeito que a pessoa quiser. E os seus livros eu consigo encontrar na Amazon? Na Amazon, no Google Play, e outros também, e no próprio e-commerce da editora Viseu, que tem tem toda a minha literatura lá. Gilcler, foi muito bom esse podcast, foi muito bom estar com você. Eu acredito que a gente vai poder fazer muitos outros trabalhos juntos aí. Eu acredito muito no seu trabalho, admiro muito o seu trabalho, né? Honra a sua vida. E você é um cara realmente assim fora da curva, excepcional, pensa fora da caixa, e eu gosto de me conectar com pessoas que são muito mais inteligentes do que eu, né? Porque se eu tiver numa roda que eu sou o mais inteligente, eu estou na roda errada, tá? Alguma coisa, né? Senão eu não cresço, né? Senão eu não cresço. Então, é um prazer tê-lo aí agora como amigo, né? Parceiro aí junto, e vamos avançar. E aí eu deixo as suas considerações finais aqui para a gente encerrar esse podcast aí e o que você tiver no seu coração aí. Muito bom. Primeiramente, eu quero agradecer
também a oportunidade de estar aí falando com você. Agradecer a Deus pela amizade, uma pessoa fantástica que te considero, uma pessoa assim que bate no coração quando você tem aquela vibração, você sente que, puxa, aqui eu estou em casa, então aqui é um amigo. Legal. Então, quero que sinta isso da minha parte também. E uma ideia que você tenha no coração, ela é mais forte do que todos os fatos. Então, que cada um coloque as suas ideias no seu coração, lance o seu coração na frente, que em algum momento a resposta a vida vai te dar. Na sua ação, fruto dos teus sonhos. Então, a gente tem que romper aquilo que existe. Nós somos muito talhados para fazer o que há. Mas hoje o mundo é em cima do novo. Então, você não pode ficar pisando lá no século XIX e vivendo no século XXI. Hoje, a verdade é nova, cada dia tem uma mudança e cada dia tem um modelo novo. Então, vamos buscar, vamos trabalhar para isso e a gente está aí à disposição com novas ideias o tempo todo. Eu sou um poço de histórias, tem muitas histórias que, se a gente começasse a pegar aqui, como é que surgiu a empresa tal, como é que surgiu a marca tal, tudo tem um conjunto de histórias. E você também tem a tua história. Seja protagonista da sua própria história. E eu vou sê-lo, em nome de Jesus. Gente, esse foi Gilcler Regina, esse foi mais um NicoCast. Que bom que você esteve conosco até aqui e até o próximo NicoCast. Deus abençoe cada um de vocês. Gilcler, brigadão. Fica na paz, irmão. Amém. Um grande abraço. Fica com Deus.